Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um QuintasCast, mais um podcast no ar. A gente está aqui com o Caio Coma, do projeto Olá. musical Hat Pajama, tá? E, oi, tudo bem? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui, receber esse convite muito especial. Obrigado, o prazer é meu. Assim, e você vai vir aqui no Rio tocar com Contra Void, né? Um show que vai ter esse projeto internacional, né? E você, um projeto nacional, que vai ter esse diálogo com a música dark, gótica e tal. Um projeto do André Malheiro, que é um produtor e DJ da cena dark aqui do Rio e que também foi o último entrevistado desse programa, o último podcast, que a última pessoa que eu entrevistei foi ele. Ele conta muito sobre a história da cena dark no Rio e tal. Você pode falar um pouquinho sobre, assim, sua carreira, por que que você quis fazer uma música. Eu não sei como é que você define, mas me parece um pouco que vai flertar com Dark Wave e tal. É uma música, assim, tão diferente, assim, né? Se a gente parar pra pensar no Brasil, né? A gente tá sempre lutando para ter uma cena forte, né? Então, o projeto da Rádio Pajama, ele ascendeu em 2020, né, quando eu tava, a gente, né, todo mundo estava naquele momento de pandemia, de isolamento social, e eu já tinha muitas questões internas dentro de mim, né, que eu não conseguia de forma alguma expressar, sabe? Eu falo de palavras, eu falo de ações. Às vezes, quando eu sentia sentimentos muito fortes, eu não conseguia lidar com eles. E o fato de estar distante das pessoas, né, agravou muito essa minha, meu problema, na verdade, que era na época. E eu consegui, através da música, exprimir esse sentimento, sabe? Eu acho que foi um vômito mesmo, sabe? Uma forma de regurgitar aquelas coisas que estavam presas dentro de mim. Eu estava com um parceiro na época que ele sabia muito sobre a cena dark, eu estava começando, né, a escutar música gótica, estava começando a flertar com o movimento gótico em 2018, né, mais ou menos que isso começou a acontecer. Em 2020, ele viu que eu tinha esse arquivo grande de músicas que eu não soltava para ninguém e falou: "Cara, joga isso no YouTube, né? Vê aí de qual é, não tem, não tem por que não, né? Sabe?" E aí eu fiz uma arte para esse álbum, que foi o Sonho Lúcido, e joguei no YouTube. E achei muito interessante, porque a partir desse momento, eu mesmo não sabia que gênero era, sabe? Eu não sabia o que era aquilo. As pessoas, né, os canais, principalmente alguns canais internacionais, começaram a olhar, né? Teve essa recepção muito rápida até desse álbum. E começaram a denominar: isso é Cold Wave, isso é Ethereal Wave, isso é Dark Wave. E a partir de então, né, que eu fui entendendo: ah, eu tô fazendo música gótica, que interessante, vou começar a estudar mais, vou começar a praticar mais e vou começar a me divertir mais. E veio a partir desse momento aí, de isolamento social, falta de comunicação e esse abraçar da subcultura gótica com o meu projeto. Tirei do mudo aqui. Que legal que você tirou algo positivo da pandemia, né? Transformou um pouco essa angústia numa arte, né? E isso é aquela coisa que todo mundo fala, né? Arte pura e tal, mas é real, né? Acaba sendo real. Esse podcast também eu criei na pandemia e originalmente eu criei um podcast sobre cinema com outros amigos. Depois eu comecei a fazer entrevistas. Eu gostei desse formato da entrevista, essa possibilidade de me conectar. E eu acho que assim, espelhando aqui um pouco a minha experiência com a sua, eu acho que criar um podcast surgiu dessa vontade de comunicar, né? E o artista, muitas vezes ele não se pensa muito isso, mas ele é um comunicador, né? Você quer comunicar alguma coisa, assim, né? E o que que você acha que você quer comunicar? Assim, esse primeiro álbum seu, Sonho Lúcido, né? Eu acho que também toda a tua música tem muito um pouco esse clima onírico, né? Algo que está no sonho,
isso me lembra até o surrealismo, né, que é uma coisa que não é muito evocada quando se pensa em gótico, mas surrealismo, essa confusão entre sonho e realidade, né. O que que você acha disso? No sonho lúcido, eu percebi, né, depois de compilar as músicas, que elas evocavam mesmo uma espécie de atmosfera, sabe? Como se eu vi que eu gostava muito de falar sobre é, deuses, sabe? Sobre seres mitológicos, sobre deuses gregos. Eu gostava muito da história de Eris, de Eros. Eu comunicava muito isso. Tem até uma música que se chama Princípio e Discórdia, que era de um tempo que eu flertava com discordianismo e eu falo sobre lance de magia caótica. Eu gostava muito, nesse primeiro momento, de criar esse cenário, sabe? De criar como eu posso dizer, esses espectros, essas histórias mesmo, sabe? Para você se sentir envolvido ao escutar e se sentir imerso dentro desse contexto, sabe? A lírica ela foi mudando, né, a partir dos anos, mas com o primeiro álbum Sonho Lúcido, assim, ele veio, né, como esse exercício de composição, coisa que eu não sabia mesmo, foi completamente às cegas, e de contar histórias, sabe? Eu acho que é um reflexo da minha veia quadrinista, sabe? Que antes de ser músico, eu era quadrinista, era ilustrador, ainda sou, mas era isso, sabe? Eu já contava histórias em quadrinhos antes, por que não fazer isso na música, né? Sonho Lúcido veio como isso também. E depois eu fui, né, com o passar do tempo, estudando mais sobre a forma da lírica do Dark Wave e fui pegando um pouco da métrica. Isso até é uma coisa que hoje em dia eu já quero correr para fora, sabe? Tipo, eu quero sair dessa bolha, que é experimentar coisas mais viscerais, mais fora da caixa. É interessante que você tem, muito esse tema da magia, né, também. E, aí depois você tem também uma fase, você faz mais músicas em inglês, né? E, e aí, tô até vendo aqui no Sonho Lúcido, essa música The Day I Met Eros, né? Eros, o deus do amor, né? E tem uma coisa que eu falo também muito nas minhas aulas, eu sou professor, né, que sobre esses vários tipos de amor para os gregos, né? A gente meio que chama de amor, a gente usa a mesma palavra, amor, para várias coisas. Amor pela família, por Deus, ou pelos deuses, e eles tinham uma palavra para cada coisa, né? Quer dizer, então tinha eros, tinha filia, filautia, enfim, ágape, né? E eu acho que uma das coisas também que a gente vê na estética gótica, né, é o amor por isso que está escondido. A gente às vezes não sabe nomear, né, o inaudito. E eu vejo que assim, esse último álbum, A Festa da Carne, né, tem uma volta um pouco para o português. Essa coisa do português e inglês para você é de indiferente ou tem um certo sentido? É, cara, pra te ser bem sincero, quando eu comecei a cantar em inglês foi porque eu vi uma receptividade maior de apoiadores no Bandcamp, né? E foi uma forma que eu vi de conseguir atrelar, sabe, as coisas que eu vivo aqui sendo uma pessoa nordestina. Eu não falo muito, eu na verdade não falo nada disso nas músicas, mas primeiro fazer essa conexão com numa escala mais global, sabe? Numa escala onde todas as pessoas, apesar do inglês, né, ser uma língua que me causa muito desconforto, ela é uma língua que abre portas. Então, eu acabei conseguindo mais contatos internacionais, mais visibilidade. Teve um período que eu consegui mais ouvintes de fora, sabe? Do que aqui mesmo no Brasil. E aí, depois de eu já ter, acho que, me estabilizado como artista, né, de Dark Wave, de já me conhecer, de conhecer o que eu faço, né, de eu para mim, foi essa volta, assim, de cantar em português, foi uma afirmação mesmo, de dizer que, tipo, ah, eu sou brasileiro, quero cantar em português, já fiz a minha parte de cantar em inglês, agora quero cantar na minha língua nativa, que é como eu gosto de falar, é como eu me identifico. E é isso, foi mais para, nesse primeiro momento, eu ser mais reconhecido lá fora,
para não ficar preso aqui, porque eu sei que o cenário daqui do Brasil às vezes fecha os olhos para tudo que vem do gótico, sabe? É muito mais complicado para deixar as coisas mais fáceis, entendeu? Foi meio que uma sacada que eu tive. Vou pedir só um momentinho só para colocar o carregador aqui no meu celular. Ok. Assim, eu acho que é super válido, né, se você partir do ponto de vista que você quer comunicar alguma coisa, você buscar o inglês como uma audiência maior, né? Eu tive uma banda punk, na minha juventude, e eu fazia músicas em inglês também, porque na época nem tinha essa questão da comunicação, mas simplesmente porque eu ouvia muito punk em inglês, né? Sim, Acho que acaba sendo sim, natural. Agora, você falou que também é ilustrador, você faz as artes dos sim. álbuns? Todos os flyers, as capas dos álbuns sou eu que crio. É uma coisa que parte, às vezes, do meu signo, sabe? É uma coisa que eu até comentei quando eu lancei o The Drunk Lost Tapes, que eu tenho uma certa dificuldade em vencer um pouco do meu perfeccionismo, sabe? Isso foi um problema antigamente, mas hoje em dia não mais. Eu aceito muito bem ajudas, né? Aceito colaborar com outras pessoas, mas foi um grande problema para mim, porque eu eu passei 3 anos em ato sem compor nada, porque eu achava que nada estava suficientemente bom, sabe? Em que nada se encaixava nos meus parâmetros, que estava tudo muito mais ou menos, sabe? E para me desprender disso, eu soltei o The Drunk Lost Tapes pra, tipo, velho, essas faixas aqui já estão aqui há muito tempo, já estão aqui há 3 anos, vou fazer que nem eu fiz com o Sonho Lúcido, seja o que Deus quiser. E foi essa faixa que me levou, foi a Violence que me levou pra KXP, sabe? E, enfim, a partir desse momento eu comecei a sacar que, tipo, feito é melhor do que bem feito, sabe? Porque perfeito, na verdade. Mas eu ainda acho que bem feito é melhor do que feito. Então, ainda tenho um pouco de dificuldade, assim, para estar criando álbuns. Mas sempre que eu acho que tem uma música com muito potencial, eu lanço como single, assim. E as artes sou sempre eu que crio, sempre eu que estou colocando a mão para deixar minha assinatura. Acho que eu tenho essa coisa muito forte de, tipo, é meu, quero que fique do meu jeito, sabe? Isso é muito curioso, né? Essa ideia de meio que assumir a responsabilidade pela arte, né? Porque você vê muitos artistas, assim, por exemplo, às vezes um ator, né? Eu sou ator também. O ator ele quer ser contratado pela Netflix para fazer um papel tal, né? Ele não se vê assim, não, mas se eu sou um ator, eu sou um criador. Por que que eu não posso criar uma peça aqui, né? E muitas vezes na música talvez seja um pouco mais difícil e tal, porque tá muito relacionado ao músico com o compositor, mas também existe esse músico que ele quer simplesmente entrar numa banda, entrar em alguma coisa, ser chamado, né? E você acha que é uma ideia, essa ideia do artista-autor, você tem uma ideia de ser um artista mais universal, assim, mais completo, tirar essa distinção entre o cara que só faz isso, só faz aquilo? Sim, eu concordo muito, né? E eu acho que isso se equipara muito com o que até o movimento gótico acredita, né? Que é o faça você mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me aventurar no novo, sabe? Então, quando eu tenho a possibilidade, né, de desenvolver alguma técnica nova, seja nas artes, né, no visual, seja em qualquer outra coisa, eu meio que meto as caras justamente para eu ter, né, o lance de criar com as minhas próprias mãos. Isso é de um prazer imenso, sabe? Eu gosto muito de criar minhas peças, eu gosto de criar minhas músicas, eu gosto de criar minhas artes, e isso aplicando para várias coisas assim pessoais na minha vida também, sabe? Eu acho que o lance do do it yourself, né, do fazer você mesmo, te dá muito mais autonomia e te ajuda a parar de mercantilizar, sabe? Ah, as coisas, sabe? Até esse lance de automatizar, comprar, sabe? Deixa de ser fast, deixa de ser rápido, esse consumo, essa necessidade passa a ser mais humana, porque é você que está fazendo, é você que está colocando lá no seu tempo, sabe? Eu acho muito bacana e eu sou super a favor.
E quando eu falo do do it yourself, assim, em relação ao fast, né, ao rápido, eu falo em relação às peças de roupa que crio, por exemplo. São roupas de brechós que eu customizo, sabe? E isso já me para de comprar uma roupa de uma empresa que está escravizando gente, sabe? A uma Shein, uma Shopee, sabe? Eu acho muito interessante quando se aplica para essas outras escalas, que você vê que esse ato de você aprender a fazer as coisas por você mesmo te dá muito mais centro de si, sabe? E consciência social. É isso. É interessante a gente fazer uma ligação disso também, quer dizer, essa coisa da roupa, né? E o figurino, assim, do seu show, você acha que ele também tem uma concepção artística por trás, o visual que você quer trazer? Sim. Nos primeiros shows eu não tinha muito não, eu estava fazendo só com as roupas que eu acho que eu me sentia bem no dia, mas agora como aqui em Fortaleza, pelo menos, os shows que acontecem com mais 2 integrantes, que são os dançarinos. A gente meio que faz um pequeno espetáculo, né, como se fosse uma peça teatral. E aí, todas as peças, elas têm relação com a performance, sabe? Tem trocas de figurino, tem essas coisas. E como eu tô fazendo a turnê sozinho, né? Eu tenho um dress code padrão e no meio da performance eu faço ligações com alguns objetos que eu tô colocando assim em frente ao palco, seja uma corda, seja uma rosa, sabe? Eu vou me linkando a isso para que os elementos que estão presentes no palco façam parte da minha roupa, da minha estética, né? É um momento sempre que eu faço um shibari e todo shibari que eu faço é uma peça de roupa, né? Nada tem a ver com BDSM ou essas coisas de dominação e submissão, não tem a ver. É mais sobre uma peça de roupa que eu vou fazendo durante a performance e vou cantando, sabe? É um processo duplo de linguagem para fomentar na minha roupa, assim, para fomentar a estética que eu quero trazer, até porque tem muito a ver com a música que é tocada. Inclusive essa coisa da performance, acho que tem tudo a ver com o gótico, né? Aqui na festa subterrânea que a gente tem no Rio, a gente coloca algumas performances. Tem a performance do Carlos Jamaica, Jamaica Evolution. Não sei se você já viu no Não Instagram. conheço. Ele faz tipo. Ele sopra fogo mesmo, pega aquelas duas tochas assim, sopra fogo, faz também danças. A performance, eu acho que era muito, talvez até mais do que o teatro, adaptado, assim, muito adaptável à estética gótica, você mostrar alguma coisa assim. Também tinha na Subterrânea, há algum tempo, uma pessoa usando bolas coloridas no meio da pista, né? Essa coisa do neon. Também eu já brinquei com isso, já fui dançar lá com os Que braceletes legal. vermelhos neon, ficavam piscando. Aí dava aquela loucura, né? É, assim, e a gente, cara, para mim a pista de dança assim tá muito ligada à embriaguez, uma embriaguez que nem precisa do álcool, né? Só de você estar ali naquela, né? Você sai daquela Sim. de um estado normal, só de estar O ali. lance da dança, cara, é que você justamente, você meio que eu sinto que toda vida que eu entro no palco, eu sinto que eu tô meio travado, sabe? Mas à medida que meu corpo ele vai fluindo, essa timidez ela vai indo embora. É justamente ficar entorpecido com a movimentação do seu corpo, sabe? Você vai mesmo com o que você vai sentindo. Eu acho isso muito incrível, porque mexer o seu corpo realmente acho que libera tantos hormônios positivos assim que você se sente bem, livre, leve. Eu me sinto muito melhor quando eu tô dançando do que quando eu tô simplesmente parado, sabe? E eu não consigo. A música evoca muito isso e a dança evoca muito a música. Eu acho que uma coisa é puxando a outra. É ficar ébrio de serotonina, eu acho. É É, muito. é muito doido, né? E interessante que assim, a gente fica pensando muito, né? Qual a origem do gótico, né? Eu estava vendo até o livro lá do cara que é um dos fundadores do The Cure, né? Que é Goth a History, né? Uma história, que é o Lou Tolhurst, né? Que lançou agora esse livro, ficou meio famoso. Ele fala que, na verdade, tudo começou com a literatura, assim, né? Porque os temas
das bandas, dos cantores góticos e tal, eles não estão pegando o que a literatura está mostrando, né? Mas agora, eu estava pensando assim, será que tudo começou com Dionísio na Grécia, assim? Tudo é uma questão do Dionisíaco, né? Formas diferentes de mostrar o Dionisíaco. Tem até autores que falam das raves, né? Como festas dionisíacas, né? Que a pessoa fica dançando, enfim. O que você acha, assim? Eu acho que o gótico, assim, ele tem na verdade, ela tem uma origem, na verdade, um pouco colonizadora, né? Mas pegando para o lado mais moderno, mais pós-moderno, eu reconheço muito o movimento gótico vindo da Batcave, sabe? E eu reconheço muito o movimento gótico nascendo aqui no Brasil, e nascendo na Ásia, e nascendo em vários momentos, porque uma coisa foi levando a outra. Os clubbers foram pegando a interferência dos punks, né? Foram criando seu movimento um pouco mais polido, né? E daí veio o gótico, e daí veio o The Cure, e daí veio essas bandas todas. E eu estava conversando com o Paulo justamente sobre isso, que o acesso dele a esse tipo de, né, de música, de influência cultural, era tido a partir de jornais, e você via logo ali, poucos anos depois, ascendendo Black Future, ascendendo Patife Band, que eram bandas dicotômicas de post-punk, que nada tinham a ver com o que estava rolando nas Europas, né, no Reino Unido. E na Ásia, se acontecia o movimento do New Wave, que também não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no Reino Unido. Então, foi assim, eu acho que o movimento gótico ele se entrelaçou pelas influências, né, do que a Batcave estava tendo, estava se consolidando, mas ele foi se criando de uma forma muito mais fluida em vários continentes do mundo, sabe? Eu acho que cada país, a partir da percepção do que tinha, do que poderia ser aquilo, foi tomando. Por isso que eu não acho que existe um, uma ascendência gótica, sabe? Eu acho que se via muito isso, se vestia para parecer com isso, mas uma origem mesmo, eu acho que ela veio de todo lugar, sabe? Veio de todo lugar. Tanto é que essas coisas aconteciam num espaço curto de tempo. Era 80, 81, 82, começava bandas, talvez tivesse bandas antes que eu desconheço, sabe? Culturas antes que valorizavam isso, mas eu desconheço dessas culturas mais antigas. Mas deve ter, eu não acho que é só lá, sabe? Só na Batcave. Eu acho que se estendeu para vários continentes mesmo, assim. Se Ah, criou o gótico a partir de uma experiência, assim, como é que eu posso dizer? É, estrutural mesmo, sabe? Regional e influência. Acho que é isso. pois é, assim, eu tenho uma amiga que é a Isabela Lauerman, né, que também é DJ da Subterrânea, que ela às vezes vê uma música, ela vê assim um show de música popular brasileira, ela fala, caraca, foi super gótico, né? Porque ela falava sobre sofrimento e tal. Aí outro dia ela foi pro Egito, né? Ela falou, ah, eu tô indo pra um lugar super gótico, vou pra tumba do faraó, não sei o quê. Eu fiquei pensando, caraca, realmente é. Você para pra pensar, né? Tipo assim, o lance do The Specials. É uma banda de reggae gótico, sabe, cara? É muito doido, porque às vezes as pessoas se prendem muito a essa ideia de, tipo, onde que veio primeiro, sabe? Quem foi o percussor? Quem deu essa carteirada? A gente sabe de onde vem, a gente sabe da origem estética, né? É, mas não tem como dizer que é só isso, sabe? É justamente o gótico ele se expande e ele vai crescendo à medida dos continentes, né? Vai se propagando com a cultura de um continente, vai virando isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? Eu acho que é isso. É, eu também quero te perguntar, assim, o que que significa, assim, ser um gótico nordestino, né? Porque você não faz uma música, como você falou, que fala especialmente do Nordeste ou do Ceará, porque, assim, existem autores que eles têm essa pretensão, né, de mostrar um pouco, assim, por exemplo, tem até um livro que é justamente chamado Gótico Nordestino, não sei se você conhece, que faz alguns pontos, Sim,
né? Mas você Tenho está falando bastante de um lugar preocupada. mais universal, eu acho, né? É, que também é uma coisa que é super importante, eu acho, para o artista nordestino, porque assim, por que ele tem que falar necessariamente a partir de um ponto de vista nordestino? Tipo assim, quando eu tinha essa banda punk, eu não era um carioca fazendo punk, entendeu? Parecia que eu era um punk, simplesmente. E aí, Sim. será que você acha que isso é uma imposição estética, que você quer se libertar, assim? É tipo assim, cara, eu acho que existe muito estigma quando se fala do nordestino no geral, né? Tanto é que a primeira coisa que me aparece quando eu falo, eu sou gótico e eu sou nordestino, né? Se eu falo para, por exemplo, um sulista, vamos colocar aqui numa situação é, bem abstrata. Se eu falo para isso, aí vão falar: como é que pode existir um gótico nordestino? Porque já se vem a alusão de que nordestino não tem água, que nordestino é caipira, que nordestino é isso e aquilo, e se compara muito o que é o gótico com a visão eurocêntrica, né? Higienista, vamos colocar assim, uma versão imperialista, sabe? Branca e etc. E quando se fala que você é um nordestino e é gótico, né? E vários outros recortes, dependendo da pessoa que você é, do ser social que você está colocando a sua existência à prova, sabe? Realmente existe muita retaliação com quem é nordestino. Tanto é que não se olha muito para a cena do Nordeste e tem uma banda aqui que carrega a subcultura nas costas, que é a Plastic Noir, sabe? Você vê que se, por exemplo, eles fossem do Sul, né? Se eles fossem de São Paulo, eles teriam muito mais oportunidades, né? Muito mais chances de se destacar só pelo geograficamente, né? Só por questões geográficas mesmo, porque em São Paulo tem mais como é que se diz o nome? Mais bookers, já tem mais gente que investe, tem Ah, mais não. gente que, entendeu? É isso. Quando eu falo que eu sou, né, quando eu bato assim na tecla que eu sou nordestino, é porque a gente sente na pele como é o babado, sabe? Realmente é chato, a gente passa por situações constrangedoras. Aqui no Ceará, não. Mas quando eu fui tocar em São Paulo, eu passei por situações desagradabilíssimas só por ser cearense, entendeu? De verdade. E não foi, eu não gosto de dizer que foi demais, mas com certeza foi xenofobia, sabe? E, enfim, eu acho que é justamente por eu levantar essa bandeira com tanta força, sabe? As pessoas acham que eu tô sendo visceral demais, sendo abrasivo demais, sendo que, na verdade, eu tô falando é pouco, sabe? Tô falando é pouco das coisas que a gente vive aqui. E o Mancha, que é o podcast que eu falo com pessoas, né, queers, trans, é, pessoas LGBT no geral e criadores nordestinos, ele vem com essa proposta de falar, né, de dar voz para essas pessoas que não são ouvidas, por muitas das vezes, sabe? E aí Ah, você você vê tem esse realmente a podcast também, carência então? dessa parada. Você vê que, tipo, as pessoas falam, caralho, eu nunca tive a oportunidade de poder falar sobre isso. E eu tô aqui nessa cena, ó, há tantos e tantos anos. Isso é muito doido. É muito doido mesmo. E é Qual real. podcast que você tem que eu não cheguei a conferir ainda? É o Mancha? mais. Ah, Tem tá. um episódio, mas é porque eu tava me organizando, que eu tive problemas pessoais esses últimos meses. Mas vai voltar próximo mês. É todo o primeiro domingo do mês. Ah, tá, beleza. Bom, Cairo, você é uma pessoa trans. Eu também queria te perguntar assim, como é que isso influencia do seu trabalho e se você talvez possa ter sofrido preconceito por isso. A gente sabe que não, assim, a pessoa ser gótica, por exemplo, e ter preconceito contra uma minoria é uma coisa meio ridícula, né? Por um lado, porque o gótico justamente é uma exploração, mas sabe que existe também, né? Como é que você vê isso? Então, rola. E, infelizmente, não é pouco, sabe? É, tem uma onda dentro do gótico que é uma onda bastante reacionária, para falar a verdade. Existem góticos de direita, gente, eu acho isso tão absurdo.
Mas existem góticos que, além de ter esse, né, esse posicionamento político retrógrado, não aceitam a existência de outras pessoas, né? E isso engloba tanto pessoas LGBT, como pessoas queer, né? Como toda a gama de pessoas queer. E sofro bastante, para falar a verdade, até mesmo das pessoas góticas, né? Essas pessoas mais velhas que têm esse pensamento de tipo, gótico não é para ser um movimento politizado. Quando a gente fala sobre ser politizado, é justamente sobre consciência de classe, consciência de gênero, consciência social de uma forma geral, não de partidarismo ou de isso ou aquilo, sabe? Mas sim da existência de corpos diferentes, corpos dissidentes, né? E, enfim, existe muito, eu sofri bastante preconceito, né? Quando eu coloco que eu sou gênero, que meu pronome é neutro, né? As pessoas zombam muito disso. Além dos erros, né? Que as pessoas estão muito ligadas a partir da performance de gênero. E às vezes eu estou muito mais masculino e às vezes eu estou mais feminino. E aí eu sinto bem na pele as pessoas errando, mesmo eu colocando assim, na inicial do vídeo que eu esteja falando, ele, dele, ou colocando na minha descrição, ou colocando o meu nome, sabe? As pessoas insistem em errar. E você consegue perceber a entonação, sabe? Quando um erro realmente não intencional e quando é feito para lhe deixar para baixo, né? Para tentar lhe atingir. E infelizmente eu vejo isso acontecendo, né? Cada vez menos, né? Porque eu sou uma pessoa bem direta, né? Quando a pessoa quer me desrespeitar, eu chego claramente, converso, falo, ou então eu bloqueio, né? E quando isso acontece na perspectiva, né, vida real, não tem muito o que se fazer, né? Eu me sinto pessoalmente atacado, tento dialogar, mas tem pessoas que são reativas, então eu não posso me dar ao luxo de simplesmente responder, né, essa pessoa no mesmo tom, porque eu posso ser agredido, né? Uma coisa que aconteceu recentemente, inclusive, que era sobre esse problema pessoal que eu estava falando, né, sobre me reorganizar, foi que eu fui expulso de casa, né, por ser uma pessoa queer e tudo mais. Aí eu não consegui, na verdade, eu tive a oportunidade de me estabilizar, porque eu já tinha planos de sair de casa, né, inclusive morar com meu amigo que é trans, satânica. Mas se não fosse isso, eu estaria em uma situação de vulnerabilidade social gigantesca, né? E você sabe que isso acontece com muitas pessoas trans. E é bizarro, né? Porque as pessoas tendem a se prender bastante a essas performances de gênero e não percebem que até uma afirmação, sabe? A minha afirmação de ter dito isso aos meus familiares me fez ser expulso de casa, entendeu? Então, as violências, elas acontecem em micro e macro, sabe? Não, ninguém tá passivo de não sofrer uma violência, e isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. Enfim, essas coisas que vêm me acontecendo, né, elas estão se tornando menos recorrentes, porque eu acho que eu estou me afirmando cada vez mais nos espaços, né? Não tolero, e é uma coisa que eu tenho que lidar, né? Realmente tem que ter um jogo de cintura, porque tem gente que tem a capacidade e quer aprender, né? Eu não gosto de que as pessoas tenham que pisar em ovos para falar comigo, sabe? Eu entendo muito bem que pode ser confuso, né? Eu entendo a condição daquela pessoa, de onde ela vem, né? Se eu estou falando com um acadêmico da faculdade, eu espero muito mais respeito dele do que de uma pessoa que mora na favela, né? E não tem direito à educação básica. Então, são dois parâmetros completamente diferentes aqui. Eu tenho um tato em relação a isso, e é uma coisa que você tem que lidar mesmo, né? Porque é diário que você está lidando com esse tipo de situação, mas nada disso me deixa desencorajado. Na verdade, me dá muito mais vontade de lutar, né? Me dá muito mais vontade de trazer a minha bandeira, de representar a minha comunidade, sabe? É por isso que eu luto, assim, esse é meu sonho, sabe? Ver cada vez mais góticos queers ocupando os espaços, os palcos, as plataformas, enfim. É isso aí. E se você parar para pensar, né, essa coisa do queer no gótico tá desde a origem, né? Uma vez eu mostrei para um aluno meu, um adolescente, que não conhecia nada, assim, nem sobre rock, assim.
eu mostrei uma foto do Bauhaus, né? Eles com Uhum. as roupas meio rasgadas, né? Aí ele falou assim, inclusive ele é LGBT, ele falou assim, cara, então o gótico é tipo uma bicha pobre. Ele associou ser pobre por eles terem roupas rasgadas. Mas ele já colocou, cara, que são bichas, né? Já é trash, né? Mas aí eu acho até interessante porque o gótico ele já desmonta muito do arquétipo do que é masculino, né? Então é uma brincadeira com o visual que muitas pessoas né, elas utilizam disso para se libertar desses estigmas, né? Eu acho que também homens sofrem muito com isso, com essa repressão do uso de roupas, sabe? Homens cis, no caso. E eu acho que o gótico é bonito justamente por ele ter essa extravagância, sabe? Essa coisa de, tipo, sair dessa binário. Eu acho que gótico é muito não binário, para falar a verdade. E por isso que eu acho incrível, sabe? Por isso que me encantou desde o início. Até antes mesmo de eu saber que eu era pessoa trans. Eu era encantado com essa possibilidade de ser o que eu quisesse, entende? E, enfim, é isso. É um movimento muito transgressor desde o início, e é por isso que eu não entendo, né? Sabe? Não entra na minha cabeça como pode existir reacionários, conservadores, né? Tradicionalistas, num movimento tão vasto, né? Intolerantes, supremacistas. É bizarro. Sem dúvida. E só para fechar esse assunto, não sei se você conhece uma banda chamada Testículos de Mary. Isso. É uma banda punk que existiu de Recife. Existiu talvez mais de 10 anos atrás, né? Talvez bem mais. E eles colocavam letras escrachadas, assim, falando sobre como se a banda meio que nem todo mundo era LGBT, mas meio que eles colocavam assim como somos uma banda LGBT punk, né? O que já criava ali uma tensão no pessoal mais conservador. Colocavam letras escrachadas, assim, falando sobre sexo mesmo, até coisa que você vê no funk hoje, vamos sentar, não sei o quê, só que dentro do contexto punk ali, né? E Testículos de Mary, porque Mary seria uma travesti que cortou o próprio testículo no ato sei lá, de revolta contra a opressão. Depois eu posso até Pode. te passar, assim, porque, cara, é uma estética muito interessante. E o CD deles era o único CD na época, eu comprei esse CD original, que vinha com aviso, assim, aviso aos responsáveis, letras explícitas. Caraca, eu vou sacar. Não conhecia. Inclusive, Mas tem um muito episódio no meu podcast com um membro do Testículos de Mary. massa. Mas eu vou te Eu, passar lá. eu só olho, sabe, saber dessas potências, assim. Porque quando você vai ver, tipo, é, uma crítica que eu tenho, por exemplo, aqui, a cena de Fortaleza, não existe muita. Na verdade, não existe nenhum apoio, né, dos órgãos públicos, né? Não existe uma curadoria para o movimento gótico, né? E para os movimentos independentes que tem aqui, pouco se vê bandas, né, feitas por pessoas queers. Pouco se vê. Eu conheço o quê? Aqui em Fortaleza. Duas bandas, talvez, a Trauma e arrisco dizer a Maldigo, mas não tenho nem certeza, sabe? É um negócio louco, assim, você vê que existe muitas pessoas cis ocupando esses espaços, mas cadê os queer, sabe? Cadê essa galera? É bom sempre estar exaltando, sempre estar dando espaço, porque quando existe, são invisibilizados, sabe? É uma parada real. Sem dúvida. Agora, para fechar, eu queria te perguntar coisas mais filosóficas, assim, um pouco para a gente conhecer melhor. Assim, eu sei que é difícil, mas você parece para você tentar responder na lata. Tipo assim, primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Tá. Se você tivesse que jantar, trocar uma ideia e tal, uma pessoa da história, quer dizer, uma pessoa que já morreu, quem seria? E uma pessoa da atualidade, tá viva, quem seria? Pronto, da história Mark Sandman, do Morphine, da banda Morphine. E da atualidade, eu acho que o Arrigo Barnabé, eu gosto muito deles. O Mark Sandman é por ser meu ídolo, assim, ele teve uma parada cardíaca fazendo um show, ele é de uma banda
de sex rock, que eles mesmos se intitularam. E é uma banda que eu acho genial, sabe? Toda a proposta, toda a mente genial deles, sabe? Me fascinam bastante. E o Arrigo Barnabé, por ele ter simplesmente inventado a dodecafonia aqui no Brasil, sabe? Ele, junto com o álbum da Clara Crocodilo, me fez ter uma paixão pela música que acendeu para mim uma chama de tipo, puta que pariu, o que acontece aqui no Brasil é incrível, sabe? É estupendo. Então eu trocaria uma ideia com ele. E, Eu acho que, hã? eu acho que ele ainda tá vivo, né? Ele deve estar bem senhor. E se você soubesse que vai morrer em breve, sabe, daqui a um ano, o que que você faria assim, que você acha que você não pode deixar de experimentar antes de partir para outro plano? Ai, cara, eu acho que viagens, eu faria viagens, eu adoro conhecer culinária, sabe? Eu adoro conhecer culturas novas. Eu acho que eu faria uma viagem pelo mundo e não sei, talvez deixasse uma última peça, sabe? Que nem o David Bowie fez, deixar o Lazarus para sintetizar a minha noção de morte, sabe? Porque eu sinto que eu sou a pessoa que não teme a morte, sabe? Mas se eu tivesse nessa situação de saber que eu vou morrer, eu ficaria absurdamente assustado. Então, acho que me deixaria em paz é justamente conhecer novas possibilidades de vida, sabe? Novas vivências, novas culturas, isso tudo me deixa cheio de energia. E, enfim, ficar inspirado a ponto de conseguir escrever mais alguma coisa, né? E não ser tomado pela ansiedade. Acho que é o que eu ficaria na maior parte do tempo. E qual que você acha que é o principal problema do mundo hoje em dia? O principal problema do mundo hoje em dia, eu acho que é a intolerância, sabe? Eu acho que é a falta de respeito, a violência. Essas coisas todas, elas são agravadas. Parece que todas elas significam a mesma coisa, né? Tipo, essas três palavras significam a mesma coisa. É, as pessoas hoje em dia, elas estão muito reativas, sabe? Não se há possibilidade de diálogo, não se há conversa, não se há uma troca sincera, não se há interesse genuíno em conhecer alguém ou conhecer o trabalho. Parece que tudo hoje em dia é tão solúvel, sabe? Que tudo pode ser colocado no caldo e dissolvido e, sabe? Nada é tangível o suficiente, nada desperta curiosidade o suficiente nas pessoas. Eu falo isso num contexto de, tipo, ser músico, sabe? Hoje em dia, ser músico eu não posso só ser músico, eu tenho que desempenhar outros papéis para que eu possa ser músico, sabe? Tenho que ser digital influencer, tenho que ser isso aqui, tenho que ser isso aqui assado, tenho que ser isso aqui outro. E a partir disso vem pessoas que desconhecem o meu contexto, me atacam, sabe? É, por não me conhecer, por ter um ódio generalizado, isso tudo é muito, muito horrível, sabe? Eu acho que o problema do mundo, sabe? Essas coisas sociais, né? Parece que tá todo mundo com o inconsciente jogado na internet a céu aberto, sabe? É, debruxando ódio, debruxando, sabe? Palavras horríveis, ameaçando, sabe? Tem tanta coisa ruim acontecendo, sabe? Essas coisas bélicas, Gaza, Palestina, sabe? Rússia, tudo, tudo acontece por intolerância, violência e falta de comunicação, sabe? Enfim, acho que eu posso sintetizar no final das contas que o maior problema é o capitalismo. Pois é, né? E a internet, ela tem uma estática, né? Que você sintetizou bem, assim, né? Que a gente é meio... A gente... É como se fosse uma droga, né? A gente tem que consumir, mas a gente toma essa estática de volta. É, total. Mas é isso, sabe? Você vê que isso acontecendo o tempo todo. E, enfim, me deixa, às vezes, muito cético, sabe? Em relação ao que vai vir depois. Porque ao passo que eu vejo muita gente sendo genuinamente boa, eu vejo gente sendo genuinamente cruel a troco de nada, sabe? É muito horrível, é muito horrível, é muito hostil.
Eu acho que os tempos que a gente vive são muito hostis, por isso que a gente tem que se proteger tanto, sabe? Cuidar tanto uns dos outros, cuidar dos nossos. Porque aparentemente você pode perder a sua vida a troco de nada hoje em dia, justamente por intolerância, cara. Quando eu vejo, eu lembro de uma notícia que me deixou muito chocado, né? Que foi quando um cara estava discutindo sobre política com outro cara numa farmácia, o cara simplesmente sacou uma arma e pá, morreu. Se liga, coisas tão banais, sabe? Que poderiam ser facilmente discutidas, né? Se tivesse um, se o ambiente do mundo não tivesse tão hostil. Eu acho que é E é isso. muito difícil, né? E, por exemplo, eu sou um professor, teoricamente, uma pessoa mais consciente, em tese. Mas, por exemplo, eu não estou livre de cometer um ato de violência. Que, por exemplo, na campanha do Bolsonaro, parou um carro de som aqui perto da minha casa, com um cara falando coisas absurdas. Eu fiquei com raiva, comecei a xingar o cara. E eu acho que se ele saísse do carro, eu ia sair na porrada com o cara, né? Quer dizer, e aí eu me vi nesse lugar assim estranho para mim, que é o lugar da violência. Pois é. Eu me sinto muito animal, mas nem possível. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, cara. E aí depende demais de como você lida com a sua própria ira, né? Existem situações assim que saem do meu controle e eu também perco as minhas estribeiras. Mas o que eu falo sobre intolerância é justamente a troco de nada, sabe? Você ser hostil, você ser cruel com outro que você nem conhece, sabe? Eu acho isso muito horrível e eu vejo isso acontecendo muito, muito mesmo. Principalmente com pessoas trans, né, com pessoas negras, com pessoas gordas. Eu vejo acontecendo direto, direto. Isso é muito bárbaro. Sem Muito... dúvida. Para fechar, é, uma pergunta agora que sempre o pessoal acha difícil de responder, né? Mas, A cozinha mencionar acontece pra caralho, gente. Genocídio, tipo, genocídio real, sabe? Dos ah, povos indígenas. Não é só é, não é só de internet, não é só na vida assim, cotidiana dos rolês, não. Eles estão sendo trucidados, sabe? Eles estão sendo mortos, se liga. É muito louco, velho. E já tá acontecendo aqui no Brasil e parece que a gente não faz nada. É muito a bizarro. gente está muito anestesiado, né? Agora, para fechar, assim, vamos supor que é, você morra e encontre com Deus, ou com os deuses, um sagrado, tá? E o que que você gostaria que ele, ou ela, ou eles falassem para você? Ai, que difícil. Esse é um desafio, eu reconheço. Hum, acho que acho que eu queria que eles falassem que ficaram felizes por eu ser quem eu sou, por eu ter sido justamente quem eles me projetaram para ser, por ser o Cairo, sabe? Meu maior medo é de chegar lá no divino e eles falarem: "Poxa, eu te dei tantas chances para ser você e você não foi você", sabe? Eu quero que eles estão felizes por eu ter escolhido ser eu. E é isso. Pois é, então é isso, Caio, muito obrigado pela entrevista. Você quer fazer alguma propaganda da tua turnê? Gente, dia 20 agora vai ter um evento lá em João Pessoa que se chama O Drink no Inferno. Eu vou estar tocando junto com outras bandas incríveis, Egoeres, Mãos Fúnebres, outros DJs sensacionais, sabe? É um festival que vai acontecer na Caravela Cultural. Depois disso vai ter a festa bubônica lá na Hat Cave, em Brasília, se não me falha a memória, dia 17. E também vai ter a festa Spiders em Goiânia. E vai ter em São Paulo a Gothtronic de dia 17 de agosto. E dia 25 de agosto vai ter Controvoy de Red Pajama no Rio de Janeiro. Essa agenda todinha você pode conferir no meu perfil da Red Pajama, RAT Pajama, no Instagram, e é o primeiro post fixado, viu? Desde já eu agradeço demais ao convite, a todas as pessoas que apoiam o projeto,
Fico muito feliz de verdade. Isso alegra meu coração e me deixa cheio de esperança para continuar movido a fazer música. Isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, viu?